Gostaria que você usasse menos o celular. Nossa, como eu gostaria. É assim. Agora você vai ouvir. Eu sou o Nicolas, tenho 28 anos, sou publicitário e sou o bebê de Rosemary. Eu sou Rosemary, mãe do Nicolas, né? Mais conhecido em casa como Tiago. E sou técnica de enfermagem. Por mais que eu te ame, às vezes você me enche muito. Não é bem nesse sentido de me encher muito. É mais de não aceitar muito as opiniões. Eu tenho como mãe que falar, que explicar. Eu fico chateada, né, com a reação dele quando eu vou prevenir ou falar, orientar. Ele não aceita muito isso. Geralmente, quando entra em alguma discussão específica, eu tento deixar meu ponto de vista bem claro, só que se acaba não batendo a linha de raciocínio, aí chega uma hora que eu acabo cedendo. Então, não enche muito para esse sentido, tipo, e eu geralmente acabo optando por aquilo que tá na minha cabeça, por aquilo que eu acho ser o certo. Não é porque ele é criança, para mim ele vai ser sempre um eterno Bebê. bebê. Entendeu? Exatamente. Não adianta, mãe é isso. Eu gostaria que você ouvisse músicas melhores. A gente tem um gosto musical bem parecido, né? O repertório dele é fascinante. Eu que às vezes, né, gosto de um... Um ritmo diferente, um funk, assim, sabe? Tipo, Mas assim, a gente aceita, né? a gente assimila. Eu acabo até dançando junto. Ó, eu tenho que ouvir de tudo, porque o meu filho gosta de pagode, ele gosta de sertanejo, gosta de pagode também, gosta de músicas Pop, brega pop. funk. Então eu aprendi a gostar de tudo. O que eu gosto mesmo é de música dançante. Eu coloco a Anitta e pronto. Direto. Eu já fingi demência para ignorar algo que você me disse. Às vezes é algo que é realmente uma opinião pessoal e que não deve ser levado em consideração. Eu finjo que eu tô, sei lá, em Paris tomando um champanhe e comendo croissant. Às vezes é uma malcriação mesmo, sabe? Uma malcriação que eu já vejo que ficou estressado por um mínimo. Fome. Então, Fome me deixa extremamente estressado. como deixa estressado? Aí a gente já foi até viajar e nessa viagem passou um pouquinho da hora do almoço, a gente teve que parar por causa dele, porque senão ele ia ter Nossa, fome é uma coisa que me tira do sério. Se eu tô com fome... Ficou perturbado naquela viagem e a gente parou só por causa dele. A gente até aguentava, mas ele ficou aborrecido e aí a gente tem que fingir demência. Eu, às vezes, me sinto pressionado por você. Às vezes, sim. Às vezes, questão de... ou alguma letra, alguma charadinha em relação a neto, em relação a relacionamento. Às vezes parece ser às vezes com uma cobrança, assim, que não é desnecessária pra mim. Tipo, ainda tem muita coisa pra viver, ainda tem muita coisa pra explorar, pra conquistar, então, pra mim acaba sendo uma pressão que não precisa. Imagina! Mas é uma brincadeira, isso é pressão? Isso foi só brincadeira, você que se sente pressionado. Aí eu vou ter que ir ali arrumar uma namorada rapidinho pra mostrar. Isso, né? Tu podia falar assim, tá bom, então a minha namorada é a senhora. Podia falar isso. Não é sucesso demais. Acho que temos alguns traumas para resolver. Que não tem traumas na vida, não é? Ninguém nasce sabendo como criar filhos, ninguém nasce sabendo como fazer exatamente aquilo que os pais querem. É impossível dizer, por exemplo, que com 18 anos eu vou ser... com 18 anos eu vou escolher a profissão que eu vou seguir pro resto da minha vida. A gente vai em casa conversar com esse teu trauma. Não, todo mundo tem traumas, não tem... Então, às vezes até por não expor o que acontece, aí acha que é um trauma, mas às vezes é da própria cabeça, porque a gente precisa saber o que está acontecendo para poder resolver. Trauma não necessariamente é algo que é gritante. Um trauma pode ser qualquer coisa. Só um exemplo simples de psicologia. Se uma mãe fica criando a criança, por exemplo,
A criança vai pegar na terra e ela fala, não pega na terra que tem bicho, não pega na terra que tá sujo. Aquilo cria um trauma na criança que quando crescer, vai ser uma pessoa que vai ser totalmente insegura de fazer qualquer coisa. Porque quando ela queria experimentar as coisas, tinha alguém gritando que não é seguro. Trauma, às vezes, são pequenas coisas que têm um impacto enorme na formação, na criação do ser humano. Gostaria que você usasse menos o celular. Não tem como, eu trabalho com celular, não tem como. Nossa, como eu gostaria. É assim. Agora você vai ouvir. O dia que ele vai, assim, ficar livre é mais no domingo. Aí ele vai para casa no domingo. Aí quando chega, a gente quer ficar, né? Mas não é bem assim que acontece. A gente fica uns minutos, e depois fica no celular. Aí, fazendo o quê? Às vezes eu tô jogando, às vezes eu tô assistindo alguma coisa. Mas ali é um momento família. Você já fica o tempo todo fora de casa. Eu vou me policiar em relação a isso. Você tenta disfarçar, mas eu sempre sei quando você está mal. Na realidade, a gente já conhece, né? Então, quando tem algo diferente, algo errado, sabe? Uma cabeça baixa, algo assim, a gente um olhar. Por mais que fale assim, tá tudo bem, mãe, mas eu sei que só pelo olhar, pelo semblante, sabe, já dá para perceber. Aí fica insistindo até a hora que a gente chora. Coisas da vida profissional, às vezes treta que rola com amigos, ou enfim, com relacionamento, coisas emocionais. É tipo, eu não vou ficar trazendo para meus pais, porque, né? Se eles forem saber de tudo que acontece na minha vida, aí eles também acabam chorando comigo. Então é melhor algumas coisas guardar para mim. E a gente quer saber. A gente quer saber de tudo que está acontecendo. Se a gente tiver que chorar junto, a gente vai chorar. Eu sempre acho que deveria te ajudar mais. Isso eu concordo. Eu realmente acho que eu deveria ajudar mais. Em coisas da casa, financeiramente, enfim, a gente sente essa obrigação, né? Mas por estar longe, por ter outras obrigações também na vida, acabo não tendo como ajudar, acabo não tendo como fazer aquilo que eu queria estar fazendo. Os pais sempre querem dar tudo de melhor para os filhos, né? E chega uma época que você vê que você não conseguiu fazer aquilo que você gostaria. E em contrapartida, o batalhar também faz parte, né? Porque eu batalhei, o pai dele batalhou, e isso faz a gente crescer. Então, isso eu vejo um aprendizado também na vida deles, que nem tudo a gente pode dar, eles têm que também conquistar. Já fomos mais próximos do que hoje. Eu sempre fui mais próxima dele, né? E eu acho que ele mudou muito depois que ele entrou no exército. Até esse negócio de trauma, eu fiquei um pouquinho pensativa nisso, porque ele mudou depois que ele entrou no exército. Porque parece que era algo que ele não queria e não tem como a gente evitar. Eu tô mais próximo da família agora do que eu estava há um tempo atrás, né? Porque justamente, realmente o exército ele me mudou bastante. O exército foi um período traumático da minha vida. Assim, foi um ano que eu tive que fazer algo que eu não queria de jeito nenhum, porque eu fui obrigado. Tanto que depois que acabou esse período, eu coloquei na cabeça que eu não queria passar nem mais um dia da minha vida fazendo aquilo que eu não gosto. Na pandemia, me preocupei demais com você. Muito. Me preocupei bastante. Principalmente pelo fato dos meus pais eles estarem na faixa etária, né, que é uma faixa etária perigosa, etc. Então, quando surgiu a pandemia, a primeira coisa que eu fiz, até tinha comentado, eu fiquei uns 4 meses, acho que uns 4 meses isolados deles completamente, sem ir para casa de jeito nenhum. Fiquei realmente em Santos, me isolando, me preparando, né? E depois que a gente já tinha mais informação do que era o vírus, como se proteger, como manter o contato, aí sim que a gente começou a ter mais, a se tornar mais próximo, né? Ficar mais próximo. Eu até fiquei em casa um tempo lá na pandemia, e depois agora acabei indo para Santos de novo. Mas me preocupei bastante. Eu me preocupei por ele morar numa república, né? E na república ter várias pessoas com vários costumes. Foi me tranquilizando, porque muitos eram estudantes, começaram a retornar para os lares, né? Então isso foi diminuindo o fluxo dentro da casa até chegar ao ponto de ficar só 3, né? Não, só 2. Só 2. E teve um que nem pôde voltar porque fechou as fronteiras lá da cidade. As fronteiras, não pôde nem voltar. Então eu já fiquei mais tranquila porque tinha um controle maior, né,
sanitização, de tudo, né? Você me dá força para seguir em frente. Acho que a família em geral, né? A família em geral é realmente um alicerce bem forte assim na nossa vida. Então, sem o apoio da minha família, eu não sei quem que eu seria. Ele me dá muita força. Eu tenho melasma, né? Então, às vezes isso me deprime muito. Até mesmo por causa das pessoas, que as pessoas são muito críticas a esse respeito. E parece que eu nunca faço nada. E assim, eu vivo fazendo tratamentos e nunca... Aí teve uma vez que ele me mandou um vídeo de pessoas que têm também certos problemas, né? E vivem bem. E as pessoas têm que gostar do jeito que a gente é, entendeu? Então, hoje eu trago isso para mim na minha vida. Eu gosto de mim do jeito que eu sou. Se a outra pessoa não gosta por causa da cor, por causa de... Então, o problema não está comigo, né? Então, ele, assim, sempre me motiva a ir para frente. A única certeza que tenho é que sempre estarei aqui para te ajudar. Sempre vai. É a única certeza que eu tenho mesmo. Eu vou estar com sempre, certeza. sempre, Isso sempre. Blim, 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 blim.